Quem foi Siamun? A história de Siamun na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos falar sobre Siamun e aprender com a Bíblia ilustrada e narrada. E depois vou te deixar uma pergunta para reflexão, então fica com a gente até o final. Vamos lá? Quem foi Siamun? Siamun, ou também conhecido como Siamon, foi um faraó antigo que reinou no Egito durante o período da 21ª dinastia, sendo a dinastia o período de sucessão que reis e rainhas pertencentes a uma mesma família assumiam o trono. Então, Siamun foi o 21º no trono em uma sucessão familiar. O reinado de Siamun aconteceu aproximadamente 959 anos antes de Cristo a 978 anos antes de Cristo. O nome do faraó Siamun no trono era Neter-Queperu, que pode ser traduzido como manifestação do poder de Ra ou belo como o sol. Esse nome se deu devido à tradição egípcia de incorporar nomes e títulos que enfatizavam a relação divina do faraó com Ra, o deus do sol. E o que o faraó Siamun tem a ver com a Bíblia? Este realizou várias ações notáveis e desempenhou um papel significativo na história egípcia. Entre elas, a expansão do território egípcio e o fortalecimento da posição do Egito na região do delta do Nilo. O faraó Siamun também conduziu campanhas militares bem-sucedidas, estendendo o controle do Egito por várias cidades e regiões. Portanto, o faraó Siamun ficou conhecido por ter governado com estabilidade, embora o terceiro período intermediário fosse uma época política muito conturbada no Egito, com várias dinastias, ou seja, famílias de faraós, competindo pelo poder. O faraó Siamun conseguiu manter uma administração eficaz, realizando construções importantes durante o seu reinado, empreendendo em obras de grande infraestrutura e fortificações, a fim de consolidar sua expansão territorial. A contribuição de Siamun para o Egito torna este faraó uma figura importante na história egípcia durante o terceiro período. O faraó Siamun fundamentou relações diplomáticas e comerciais com outras nações da região, especialmente Israel. Nessa ocasião, enquanto o faraó Siamun reinava sobre Egito, Salomão reinava sobre Israel. O rei Salomão, filho do rei Davi, governou o reino de Israel com prosperidade e até certo momento com grande sabedoria. Durante o reinado de Salomão, ele desejou fortalecer relações diplomáticas com outras nações, incluindo o Egito, que era uma potência regional naquela época. Salomão e o faraó Siamun, então, com esse objetivo em comum de expandir, realizaram uma aliança. E é aqui então que, segundo a Bíblia, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz que o rei Salomão fez uma aliança, casando-se com a filha de um faraó. Salomão ter tomado para si uma esposa egípcia certamente foi uma ação diplomática direcionada ao fortalecimento das relações entre Israel e o Egito. O rei Salomão então mostra que pensava além em prol da expansão do seu reinado, se casando com uma egípcia para estabelecer relações pacíficas com outros reinos da região. A Bíblia diz, inclusive, que Salomão construiu um palácio próprio para a filha do faraó, valorizando e honrando esse casamento. Salomão agia de forma muito inteligente, pois sabia que o Egito era uma potência muito poderosa. Com isso, Israel e o Egito tinham acesso ao comércio um do outro, onde trocavam madeira, cereais, linho e mais materiais importantes. Era um fluxo de mercadorias e pessoas que foi essencial para a fundação da prosperidade de um reinado. A aliança entre Israel e o Egito, através do rei Salomão e do faraó Siamun, promovia a estabilidade na região do Oriente Médio, uma vez que os dois reinos mais influentes estavam a trabalhar em conjunto e assim os dois prosperavam. O que fez também com que esses dois reinos mesclassem de forma cultural e influenciassem na arte, na tecnologia e no conhecimento de ambos os reinados.
O rei Salomão e sua aliança com o Egito não é muito bem detalhada na Bíblia ou em outros registros históricos. Portanto, o que aconteceu depois da aliança entre o rei Salomão e o faraó permanece desconhecido, assim também como não se sabe como ocorreu a morte do faraó Siamun. Segundo a Bíblia, o nome do faraó, pai da esposa de Salomão, não é mencionado diretamente na palavra de Deus, mas muitos estudiosos apontam para o faraó Siamun, assim como a novela Reis apresenta, mas pode também ter sido outro faraó da mesma época, pois haviam várias dinastias. O fato é que Salomão foi inteligente a nível terreno nessa aliança com o Egito, mas a nível espiritual acabou trazendo para sua vida outros deuses, assim como suas outras esposas estrangeiras, o que fez com que Salomão fosse influenciado negativamente de forma espiritual, não sendo benéfico na sua relação com Deus. E a pergunta final que deixo é: qual a influência mais importante que desejamos ter em nossa vida? Pois essa influência direcionará o nosso destino, e nosso maior destino é estar na presença do Senhor nosso Deus, pois não somos daqui, pertencemos ao Senhor. Busque influências que te aproximem de Deus e colaborem na sua jornada para o céu. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.